Você quer saber como responder a questão número 13 da prova do Sistema Variado da UPE 2011, falando sobre conjuntos numéricos? Fica com a gente e logo após a vinheta. Fala, fera, tudo bom com vocês? Eu me chamo Professor Anderson, professor de matemática do Função Matemática. Antes de começar o vídeo, vou fazer um pedido para você se inscrever no nosso canal. Além de inscrever no nosso canal, ativa o sininho do YouTube. Toda vez vai te notificar sobre novos vídeos. Lembrando que os vídeos serão postados segundas, quartas, sexta, e não se esquece da live da nossa quinta-feira. Beleza? Mas vamos lá. Vamos então para a questão. A questão aqui, ela fala o seguinte: tomando como base o conjunto dos números reais, analise as sentenças a seguir. Então, primeira sentença: se x e y forem números naturais e ímpares, então x mais y é um número natural ímpar. Segunda condição, segunda situação aqui, segunda análise, segunda sentença: se x e y forem números naturais primos entre si, o mínimo múltiplo comum entre x e y é o produto de x por y. Primeira situação: se x e y forem números naturais primos entre si, o máximo divisor comum entre x e y é. Quarta sentença: se x e y forem números irracionais, então x vezes y é um número irracional. E quinta sentença: x e y forem números irracionais, então x elevado ao quadrado ou y ao quadrado pode ser um número racional. Então vamos analisar aqui, fera, algumas características que ele passaram aqui para a gente, tá bom? Então vamos começar aqui com alguns termos aqui. Conjunto dos números reais. Vamos analisar o que significa isso também. Depois, números naturais. O que significa isso? Tá? Deixa eu só engrossar um pouco. Marca texto. Temos mesmo aqui também números primos. O que é isso aí? Números primos e números irracionais. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4 sentenças diferentes para analisar. Vamos começar aqui primeiro. Vamos entender o que são números naturais. Então, fera, número natural é nada mais, nada menos que os números comuns. Começando do zero. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e em diante. Então, lembrando, números naturais, eles são infinitos. Tá bom? Ele vai ter início, vai começar do zero e não vai ter fim. Tá? É sempre continuidade. Números irracionais. Então, números irracionais são todos os números que não podem ser colocados na forma de fração. Eu coloquei aqui dois exemplos clássicos. O primeiro é o π. Π, a gente deve lembrar que é o quê? Ele é a razão entre o comprimento de uma circunferência dividida pelo seu diâmetro. Mas isso vai ser um tópico para a gente se aprofundar ainda mais em outra videoaula. Mas o π, galera, a gente pode observar aqui que o π, ele não tem um valor exato. A gente tem aqui, 3,141592653 e reticências. Isso significa que há uma continuidade, tá bom? Então esse número ele não acaba aí. Perceba também que ele não tem uma ordem lógica. Ordem essa que poderia levar esse número a ser uma dízima periódica, mas ele não tem ele não é periódico, tá? Quase que eu me enrolei aqui, né, na palavra, né? Uma palavra meio trava-língua. Então, ele não é periódico, ele não tem uma organização. Devido a isso, não consigo fazer com que o número vire uma fração, tá?
A mesma coisa acontece ali com a raiz de 2. Vou pedir para você dar uma pausa no teu vídeo agora e pegar a tua calculadora, ou até mesmo no teu celular. Abre ali a raiz quadrada de 2. Bota lá, raiz quadrada de 2 na tua calculadora. Teu celular também, pode ser também. Pode colocar lá, raiz quadrada de 2. Você vai ver que também vai dar um valor infinito. Por quê? Quanto mais casa decimais, mais eu vou me aproximar do número 2. Mas nunca vai dar número 2. Então, não temos raiz quadrada exata para 2. Beleza? Então, esses são alguns exemplos de números irracionais. Então, vamos ver mais outro aqui. Ó. Os números reais. O que é número real, gente? Número real é conjunto numérico todos os números. Bom, então, todo o conjunto numérico, isso incluindo os números naturais, números inteiros, números racionais, os irracionais, todos eles compõem para a gente o conjunto reais. Então, a gente já viu aqui, tá? Já observamos o que é número natural, já vimos então, em segundo plano aqui o que é números racionais e já vimos os números reais. Falta um quarto termo aqui que foi bem utilizado na questão, que são números primos. Então, o que são números primos? São números que possuem apenas 2 divisores. Esses divisores é o número 1 e o próprio número em questão. Tá? Eu vou ter aqui alguns exemplos de números primos. Por exemplo, o número 2. Você só vai conseguir dividir 2 por 1 e pelo próprio 2. Certo? O número 3, mesma coisa. Só consegue dividir o número 3 por 1 e pelo próprio 3. Os 5, 7, 11, todos eles são exemplos de números primos. Perfeito, galera? Então, podemos voltar aqui para a questão e respondê-la sem dúvida. Tá? Então, vamos analisar cada afirmação e verificar se essas afirmações procedem. Então, aqui ele fala o seguinte. Se x e y forem números naturais e ímpares, então x mais y é o número natural ímpar. Então, eu tenho que provar esta situação. Como é que eu provo, Anderson? Então, aqui, ó, vamos designar aqui dois números ímpares. 7 e o 3. Então, vou fazer aqui um 7 mais 3. Se eu fizer 7 mais 3 aqui, vai dar quanto? Vai me dar 10, correto? E 10 é ímpar? Não. Logo, essa questão eu vou descartar. Descarta essa questão aqui. Descartei a primeira sentença. A primeira sentença ela é falsa. Então, descartei aqui. Aí, por hora, você pode fazer o seguinte, ó. Eu posso descartar a letra A, porque ela tem a primeira, está dizendo que a primeira é verdadeira. Eu posso descartar a letra B, que está dizendo que a primeira é verdadeira. Então, a verdadeira pode ser C, D ou E, tá? Então, vamos voltar aqui. Se x e y forem números naturais primos entre si, quer dizer, x e y, tanto x quanto y primos, tá? O mínimo múltiplo comum entre x e y é o produto. Então, vamos ver isso aqui? Vamos ver como é que isso procede? Então, vamos escolher aí dois números primos. Vamos pegar o número 5 e o número 7. Então, vamos pegar aqui. Pegar o número 5 e o número 7. Se eu for calcular aqui o MMC, mínimo múltiplo comum, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aqui, ó, por 5 vai dar 1, repete o 7, por 7 vai dar 1 e vai dar 1. 5 vezes 7, 35. Então, realmente, se eu pegar aqui dois números primos entre si, o MMC, o mínimo múltiplo comum, vai dar o produto entre 5 vezes 7. Bom, então, essa alternativa A2 está correta. Certo? Então, aí, gente, você já pode cancelar, então, a letra E, porque a letra E não está colocando a 2 como verdadeira. Opa! Maravilha! Sobrou para a gente aqui a letra C ou D. Então, vamos ver aqui a terceira sentença. Se x e y forem números naturais primos entre si, o máximo divisor comum entre x e y é o número 1. Sim. Por quê? E aproveitando essa cotação aqui, gente,
eu não tenho divisores comuns. Entre 5 e 7, eu não tenho um divisor comum. O único divisor comum que ele vai ter é o número 1. Se você perceber aqui, ó, o 5 eu dividiu apenas pelo 5 e não pelo 7. E o 7 apenas dividiu o 7. Então, não temos divisor comum. Perfeito? Então, a questão 3, alternativa 3 aqui, a 3, também é verdadeira. Bom, as duas têm a 3 aqui, né? Então, quarta sentença. Se x e y forem números irracionais, então x vezes y é um número irracional. O que é que ele quer dizer? Se eu pego um número irracional e multiplico por outro irracional, obrigatoriamente, olha o detalhe, ó, obrigatoriamente, o resultado ele será irracional. Então, vamos pegar aqui. Em alguns casos, até que isso vai acontecer. Tá? Pegando só como a título de exemplo, né? Se eu pegasse aqui, ó, você quer a sentença 4, tá, gente? Tá aqui embaixo. Se eu pegasse uma raiz de 2 e multiplicasse por uma raiz de 3, teria aqui como resultado raiz de 6. E raiz de 6 é um número irracional. Mas só que ele está acontecendo aqui, ó, toda situação. Ele não está dando nenhuma brecha para a gente dizer assim, olha, em algumas situações vai dar irracional, em algumas situações vai dar um número inteiro, natural, enfim. Está falando que todas vai gerar. E isso não é verdade. Por quê? Eu tenho aqui, ó, continuando aqui na mesma situação, raiz de 2. Mas se eu multiplicar a raiz de 2 pela raiz de 8, lembrando que raiz de 2 é um número irracional, porque não tem raiz exata. O raiz de 8 também é irracional, não tem raiz exata. Mas se eu multiplicar esses dois aqui, ó, eu vou ter raiz de 16. E a raiz de 16 é o número 4, que tem uma raiz exata. Então, assim, a quarta alternativa aqui, a quarta sentença, ela é falsa. E aí ela vai me sobrar apenas a quinta alternativa. E aí, para provar a você que x e y forem números irracionais, então x ao quadrado ou y ao quadrado pode ser um número racional. Para provar para você, fera, eu vou fazer isso aqui, ó. Raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 3 elevado ao quadrado. Turma, quando a gente resolve isso aqui, tem uma propriedade dos radicais que eu posso cortar o radical com o expoente 2, o radical com o expoente 2, e me sobra apenas 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6. E 6 é o número racional. Então, logo, minha sentença 5 também está correta. Então, eu tenho A2, A3, A5, logo, gabaritei aqui a letra D. Beleza, galera? Então, fera, se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, e se você quer mais conteúdo como esse aqui, para você que está estudando, quem está fazendo o Enem, quem está fazendo o SSA, Sistema Serial da UPE, e esse vídeo foi útil para você, então compartilha com seus amigos, curte esse vídeo, dá um like para a gente aí nesse vídeo, e não se esquece de nos seguir no nosso Instagram. Também tem várias dicas, vários conteúdos postados aí dia após dia, diariamente, semanalmente. E espero vocês para a nossa próxima aula aqui no nosso YouTube. Então, até a próxima.